Então, vamos seguindo para a leitura do capítulo 6 do livro O Caminho do Perdão e o Perdão como Caminho. O título desse capítulo é O Alto Perdão. E ele começa assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atirem-lhe a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam, um a um, começando pelos mais velhos. E ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? E ninguém, Senhor, disse ela. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? A cena é dramática. A lei civil de Moisés, feita há mais de 1000 anos, é dura, punitiva, chegando à pena capital. Bem diferente da lei proposta por Jesus, toda calcada na educação e recheada de compaixão. Enquanto a legislação mosaica, visando disciplinar uma humanidade de costumes primitivos, prescrevia a lapidação daquela mulher, o grande cuidador proporia a lapidação da culpa, do equívoco, lapidando assim a mulher, para que ela pudesse brilhar do mesmo modo como se retiram as impurezas do diamante, a fim de que ele possa alcançar cintilante o pedestal da beleza. Diziam isso testando-o para terem do que o acusar. O objetivo era enredá-lo e, guindada a posição de juiz, formulavam uma armadilha. Qualquer que fosse a sua resposta, o Galileu estaria em conflito. Se a sua atitude se alinhasse com o socorro daquela mulher para salvá-la do linchamento, ele colidiria com a lei social mosaica, dando ensejo a ser acusado por se colocar contra o maior de todos os profetas hebreus, Moisés. Caso respondesse de forma concordante com o grande legislador Moisés, denunciaria a qualidade frágil da sua doutrina, proclamada como sendo de supremo amor. Aqui estava em exame a ética do incomparável psicoterapeuta. É o olhar crítico, atento para avaliar a coerência entre o que ele dizia e o que ele vivia. É a verificação da sua integridade. Jesus, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Quando alguém erra, é o momento de fazer silêncio, de ensimesmar-se
ele não fala nada, inclinando-se, sugerindo introspecção e autoausculta. Seus dedos não identificam ninguém acusatoriamente. Apontam para o planeta, induz-nos a pensar que o erro pertence àqueles que vivemos na Mãe Terra. Escrevendo no chão, propõe um caminho reflexível. É o único momento em que se tem a notícia que Jesus escreveu algo. Podemos fazer um exercício de livre imaginação sobre o que ele rabiscou na terra. Talvez um terno convite grafado com caracteres de luz para o grupo que o comprimia, identificado que estava com ódio. Mansidão, indulgência, misericórdia, tolerância, perdão. Um chamado à claridade de que somos todos constituídos. Ele atiça o nosso lado bom adormecido, suscita o despertar da nossa essência luminosa. Quando continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Pecado, na tradução grega, significa amartia, errar o alvo. O espírito encarnado aprende por ensaios e tentativas. Aquela mulher equivocou-se na sua busca de plenitude, assumindo uma conduta afetiva, não afetiva 2, não ecológica. Igualmente, Jesus sabia que os conteúdos emocionais dos seus acusadores estavam recheados de culpa que, por defesa, projetavam sobre aquela mulher depositária das dores de cada um. A insistência dos julgadores demonstrava o quanto estavam incomodados interiormente, pois aquilo que mais nos mexe, incomoda e dói, quase sempre fala de dores que carregamos a transbordar de dentro de nossa alma. Como exímio psicólogo, o Rabi transforma a ré em espelho, a fim de que cada membro do grupo se perceba refletido nela. Conhecedor das matrizes que acionavam a psicodinâmica do grupo, propôs a maiunêutica socrática aos seus inquiridores para que gestassem o que lhes perturbava por meio da autoanálise consciencial. Quem teria suficiente pureza, dispondo assim de competência para julgá-la, condená-la e executá-la? Agora estava proposto o dilema: atire a pedra ou estenda a mão. Ódio ou compaixão. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. Como um grande terapeuta grupal, quiçá deva ter escrito com o dedo na terra: e o adúltero? Se fora um flagrante, por que não haviam trazido aquele que adulterara com ela? Havia injustiça no trato da peça jurídica, já que a lei mosaica disciplinar previa a pena de morte para o adúltero também. Isso está na Bíblia Sagrada, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Como fino advogado de defesa, trazia a lume a contradição daquela sociedade patriarcal com nítido preconceito para com as mulheres, embaraçando os promotores inflexíveis. O que fez o homem que participou da ilicitude? Para que aquela mulher caísse na infidelidade. Seduziu-a, valendo-se da sua sensibilidade feminil adoecida? Conquistou-a com sofismas, aproveitando-se de sua insegurança e ingenuidade? Acenou-lhe com venturas mentirosas? Em suma, havia um coautor no crime. Onde estava ele? E o esposo? Quem cuida sabe que ninguém cai sozinho. Vitória ou derrota sempre se faz com cumplicidade.
Naquela circunstância, era necessário ampliar a análise do comportamento daquela mulher, incluindo também o esposo, na geração da insatisfação afetiva que a fez vulnerável à manutenção da fidelidade. O terapeuta divino compreendia que a responsabilidade deveria ser compartilhada entre as consciências da vivência conjugal. Será que a culpa era somente dela? De quantos abandonos, rejeições e desqualificações fora alvo na convivência com o parceiro? Quantas vezes teria ela ficado vulnerável afetivamente em face da carência a que fora exposta pela frieza do companheiro? Quantas violências morais e ou físicas fora submetida? Enfim, consoante a consciência do esposo, qual a sua contribuição para que a esposa tombasse? Escrevendo, continuando a escrever na terra, convidava a multidão a curvar-se ao ego, revelando suas fragilidades, suas dores, a identificá-las para poder transformá-las, transmutá-las. Se no momento anterior, na multidão, ele fomentar o surgimento da luz dentro de cada um, falando ao Cristo interno, agora, falando das suas negatividades, desnudava a estrutura egóica dos homens. Desse modo, escreveria genericamente os erros que captava do psiquismo de cada um daqueles que na multidão cercavam a mulher, sem identificar individualmente ninguém, mas sacudindo o grupo para a autoanálise inadiável. Calúnia, roubo, mentira, avareza, cobiça, violência, ódio. E anotava outros mais sutis, porém não menos importante: ressentimento, desprezo, maledicência, abandono, inveja, despeito. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. E ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Aqueles homens, ante aquela mulher transformada por Jesus em espelho perante a qual liam no solo de suas almas, viram suas próprias sombras negadas e se retiraram, reflexivos uns, fugindo outros, porém todos tocados pela consciência interna, vigente dentro de cada um. Primeiro, os mais velhos, porque mais viveram e, por certo, mais erraram. Depois, os outros. Chegaram amotinados, em conluio, e saíram um por um, significando que o grupo cedia ao movimento individual, silencioso de introspecção, por certo, cabisbaixos, mirando apenas a si mesmos. Só restaram a mulher e Jesus. Emblematicamente, o conflito e a solução, a fragilidade e a força, o problema e a resolução, o nó e o laço, a dor e o amor, a culpa e o perdão. Figuradamente, na Praça dos Testemunhos, sempre nos defrontamos a sós, num diálogo interno com possibilidades de um grande encontro, o ego e o eu interno, o humano e o espírito, a personalidade e a centelha etérea, o selo de Deus. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Seu foco era a mulher, especialmente. Os outros desertaram do enfrentamento para o aprendizado, pois estavam fixados na posição da condenação e não se colocaram disponíveis para se verem nus e publicamente. O desafio maior à coragem é ver-se cara a cara. Poucos conseguem o destemor de avançar até si mesmos, mormente na presença de testemunhas.
desertaram defendendo-se egoicamente, adiaram o encontro proposto por Jesus com seus conflitos, com seus complexos internos, com seus pontos cegos. Optaram pelo distanciamento do Messias que jamais se impunha a ninguém. O rabi, respeitando o afastamento, apenas aguardaria o momento de retorno à praça do alto encontro. Ele se detém exclusivamente nela, que ficara à sua frente. Ali estava a mulher que também poderia ter se evadido, aproveitando as circunstâncias, mas escolhera ficar, porque se reconhecia culpada. Ninguém a condenara, mas ela não se indultara. Disse ela: ninguém, Senhor. Jesus desmascarara os guardiões da moral, devolvendo à mulher o direito do autoencontro. Contudo, se é verdade que estava liberada dos acusadores externos, o mesmo não sucedera com a censura interna que a imobilizara na praça das emoções em desalinho. Experimentava o remorso, é claro, e faltava o julgamento daquele que sobrara sozinho com ela. Diante do mestre, esperava não só a condenação, mas também a execução, posto que ele, sendo puro, isento de culpa, tinha autoridade para apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Ficara paralisada, expectante, aguardando lavar a culpa egóica com o sangue das pedradas dele. Ou, quem sabe, numa longínqua possibilidade de encontro com o perdão dele, visto que fora capaz de enfrentar a turba com a energia do seu amor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. Eis o supremo psicoterapeuta, não a julga, não a condena, não a executa, fiel ao mandamento não matarás. Acolhe, assinalando a beleza da sua doutrina feita de compreensão e compaixão. Solidariza-se com a sua dor, manifestando indulgência e tolerância. Vai mais além, afirmando a sua amorosidade posta em xeque pelos fariseus e saduceus, manifestando a misericórdia através do perdão. Vai! Demonstra que o amor, ensejando oportunidades sempre novas de recomeçar, já que concita a ir adiante, saindo da petrificação do remorso, a fim de tentar acertar o alvo agindo de forma diferente. E a partir de agora não peques mais. Como educador, oferece-lhe a oportunidade de olhar a experiência infeliz como um aprendizado. Do jeito como ela fizera, gera sofrimento. Sustenta a mulher, mas não lhe chancela o comportamento equivocado que suscita dor. Separa a mulher do seu erro. Entretanto, não reforça sua culpa tóxica com censuras e desqualificações, aumentando-lhe a dor consciencial. Não a estimula a ficar presa no remorso. Convida-a para que caminhe e haja de outro modo, reparando o erro, o ato infeliz e conquistando assim o alto perdão. A mulher se extasia pela forma como ele a aborda. Ela sabia que era sua a sentença da pena de morte dentro da tradição do seu povo. Que, mesmo recebendo clemência, ficaria prisioneira de si mesma, emocional e moralmente, pela compulsão venenosa e iria morrer psicologicamente. Porém, ele a surpreende com uma possibilidade quase impossível. Agora, nem a morte física, nem a moral. Ela percebe existir o caminho do perdão como alternativa apresentada pelo cuidador magnânimo. Percorreria este caminho, assumindo responsavelmente a reparação dos danos provocados pela sua atitude, restaurando o seu direito de reaver a felicidade de viver. E isso só seria possível
graças a um novo olhar, o do Cristo interno desvelado por Jesus. A partir dessa posição interior, seria factível refazer o caminho ao longo de um determinado tempo, conseguindo o auto-perdão. Assim, o ego, apoiado no Deus interior, se reestruturaria gradual e progressivamente, restabelecendo o equilíbrio perdido. Jesus passa a ser o espelho no qual a mulher se vê, a si mesma como nunca antes pudera e ousara. Olhando-se nele, sente o seu Cristo interior vibrar ao toque do Cristo externo. Ela enxuga, ela enxerga o seu próprio potencial de amor, entrevê a sua natureza divina e reconhece-se como uma chama, portanto, filha da luz. Enfim, vê-se para além do humano, como um espírito, percebe-se com possibilidade de transcender, descobre o seu potencial para transpor os limites.